bem, irmãos, nós vamos continuar o nosso estudo aqui. Nós estamos estudando aqui desde o mês de fevereiro, né? Aquilo que a palavra de Deus fala a respeito do homem, do nosso coração. E nós fizemos, poderíamos dizer até uma espécie de panorama no Antigo Testamento, né? Vendo como o Antigo Testamento também fala a respeito do nosso coração. E agora nós vamos entrar no Novo Testamento. Nós vamos hoje estudar as palavras do Senhor Jesus a respeito do nosso coração, né? Nós começamos lá em Gênesis, vimos tantas passagens, conhecemos personagens do Antigo Testamento e refletindo como aquilo fala do nosso coração, né? Não é para a gente conhecer só o personagem, não é para conhecer somente a sua história, mas entender que aquilo foi contado, foi relatado na palavra do Senhor, para ministrar ao nosso coração, para entender quem somos nós e o que Deus tem como propósito fazer na nossa vida a partir da nossa parte imaterial, né? A nossa mente, né? Eu falei domingo passado que quando a Bíblia cita coração e ela cita em cerca de 800 passagens o termo coração, ela está se referindo ao nosso ser, né? A essência do nosso ser, a nossa mente. É aquilo que nós pensamos. Na verdade, é mais até do que aquilo que nós pensamos. É onde se forma o nosso pensamento. É lá dentro que a palavra de Deus quer entrar e transformar, né? Por isso que Hebreus capítulo 4, versículo 12, nos diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, a palavra de Deus, o foco dela, o alvo de Deus é o coração humano. E por isso que nós estamos esses meses aqui estudando esse tema aqui, pensando e olhando personagens, olhando passagens bíblicas, sempre com esse tema, né? Com esta intenção, com este propósito assim, de nos reconhecer naquilo e reconhecer o propósito de Deus para as nossas vidas, naquelas passagens todas que nós vimos ao longo destes meses no Antigo Testamento. E agora nós vamos para o Novo Testamento. Eu quero convidá-lo a abrir aí Mateus capítulo 15, que é também um texto que nós podemos chamar de um texto clássico sobre Jesus falando a respeito do nosso coração, daquilo que nós somos por dentro. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, eu vou ler a partir do versículo 1. E você, por favor, acompanhe aí. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 1. Está escrito assim: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus? Por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: Explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: Também vós não entendeis ainda?
Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Até aqui, irmãos. Nós temos uma passagem, não é, em que Jesus foi motivado a falar sobre o coração. Então nós tivemos aquilo que o Antigo Testamento falou a respeito do coração, e nós vemos aqui o Senhor Jesus também abordando isso. E o contexto aqui foi esta pergunta que os fariseus e escribas fizeram a ele. Jesus estava na região da Galiléia, ele estava no norte, ele estava em Genezaré, que fica a noroeste do mar da Galiléia. E escribas e fariseus saíram de Jerusalém, eles atravessaram Samaria e foram até lá ao norte, onde Jesus estava naquele tempo, ministrando ali. Ali Jesus estava fazendo muitos milagres, ali ele estava ensinando. E eles certamente, tendo ouvido as notícias do que Jesus estava fazendo lá, e como Jesus estava conduzindo os seus discípulos, eles foram até lá, fizeram uma viagem longa para aquela região, para aquele tempo ali, com um propósito no coração, questionar Jesus a respeito da conduta dos discípulos de Jesus, ou seja, responsabilizando Jesus por aquilo que seus discípulos estavam fazendo. Então eles saíram com a intenção de questionar Jesus, porque eles estavam incomodados com Jesus. Eles estavam incomodados com a forma como Jesus estava agindo, como um mestre, como alguém que ensinava. Não é? Ele é até chamado por eles mesmos em outras passagens de mestre, de rabi. Então ele estava se portando como um mestre em Israel, como um professor em Israel, como alguém que estava ensinando. No entanto, a conduta de Jesus estava incomodando eles. Eles estavam considerando Jesus um liberal. Era isso mesmo, para eles Jesus era um liberal, que estava quebrando padrões, ele estava sendo um modernista, era assim que eles o estavam vendo, e isso os incomodava, porque isto os expunha. Não é? Eles eram tão tradicionalistas, e vem Jesus quebrando suas tradições, e isto os expunha, isso os desautorizava perante o povo, e isso os estava deixando muito incomodados. Eles não estavam gostando nada disso. Então eles vão até o norte, vão lá até Genezaré, com a intenção de questionar Jesus a respeito disso. Porque, como disse, Jesus era considerado um liberal para eles. Alguém disse que, naquele tempo, para os escribas e fariseus, Jesus era considerado um liberal. E se Jesus vivesse hoje, em meio ao contexto que nós estamos vivendo, ele seria considerado um conservador. A mesma coisa que ele ensinou lá, ele ensinaria hoje, mas lá ele era um liberal para aqueles homens, e hoje, para muitos, ele seria um conservador. Porque hoje parece que há um apreço tão grande pelo liberalismo teológico e até mesmo moral, não é? Ético. Então, alguém disse que o mesmo Jesus sendo tirado de lá, colocado hoje, aqui ele seria conservador, lá ele era liberal. Mas o fato que eles então pegam um ponto. Eu imagino que não era só esse o ponto que eles queriam abordar, eu imagino que eles tinham intenção talvez até de ampliar essa discussão a respeito do comportamento dos discípulos, mas eles pegam este ponto. Então eles perguntam a Jesus por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos, e assim ignorando a tradição dos anciãos. Nós temos uma tradição, nós temos essa atitude que já vem de longos anos, é a tradição dos anciãos, de ensinarmos o povo a lavar as mãos antes de comer. E os seus discípulos não lavam as mãos. Nós estamos vendo, você é um mestre, você tem discípulos, e os seus discípulos estão tendo esse tipo de comportamento, estão tendo esse tipo de atitude. Por que eles não lavam as mãos? E é interessante, irmãos, que a lei no Antigo Testamento não exigia que se lavasse as mãos antes de comer. Não tinha essa exigência. Na verdade, o único que era chamado a se lavar antes de comer as refeições, isso era cerimonial,
eram os sacerdotes. Tinha uma lei para eles, que eles deveriam se purificar, porque eles iam lidar com o sacrifício, e eles até comiam, né, a carne deste sacrifício, era um direito que eles tinham como sacerdote. Então eles tinham que se purificar. Isso está escrito em Levítico capítulo 22, né, a partir do versículo 1 até o versículo 6, fala sobre isso, trata sobre a purificação dos sacerdotes. Só isso que tinha na lei, não tinha nada sobre o homem, a mulher comum em Israel, ter que lavar as mãos antes de comer. Eu sei que hoje nós lavamos as nossas mãos antes de comer e você tende a confundir, pastor. Então eles não tinham preocupações sanitárias, eles não tinham preocupação com a saúde, com contaminação, então eles podiam comer sem lavar as mãos. Irmãos, nunca a Bíblia vai ensinar qualquer tipo de coisa nesse sentido. O que está sendo tratado aqui é religiosidade, o que está sendo tratado aqui é cerimonial. E eles estavam cobrando Jesus porque os seus discípulos não estavam agindo cerimonialmente na hora de comer. Eles não estavam lavando as suas mãos, porque era uma tradição que eles tinham. Aliás, depois da igreja, depois dos dias da igreja, no século II, não é, isso foi inclusive escrito no Mishnah dos judeus, né? O que era Mishnah foi quando eles começaram a escrever, a colocar em texto as suas tradições orais. As tradições que eram transmitidas verbalmente, que eram ensinadas verbalmente, que não estavam escritas na lei de Moisés, na lei dos judeus. Então, no século II, eles escrevem isso, eles colocam isso em texto. E quando eles colocam isso em texto no século II, eles chamam isso de Mishnah. Então, ali foi colocado que para comer deve-se então lavar as mãos. O que eles chamaram de a lei oral, agora sendo escrita. Alguns chamavam até de a Torá oral, porque a Torá era a lei do Antigo Testamento, e agora que eles estavam escrevendo aquilo que era tradição oral, eles chamaram de a Torá oral. Então eles questionam Jesus a respeito disso. E aí Jesus então responde eles. E, no entanto, Jesus responde, levando-os a pensar que eles, ao contrário dos discípulos, não estavam quebrando uma tradição dos homens. Eles estavam quebrando o próprio mandamento de Deus, a própria lei do Senhor. Então Jesus pergunta para eles, né, a partir do versículo 3, e vós também, né, por que vocês quebram o mandamento de Deus ou transgridem o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai e sua mãe seja punido de morte. Então Deus havia ordenado isso para os filhos, que os filhos deveriam honrar os pais. E aqui Jesus, ele nos dá uma interpretação deste mandamento, porque honrar os pais não é apenas obedecer aquilo que os pais estão dizendo, as ordens dos pais. Isso é muito mais do que isso. A forma como Jesus interpreta aqui é que honrar os pais envolve o filho cuidar dos seus pais até a morte dos seus pais. Porque Deus, na sua sabedoria, Ele deu os filhos, e os pais cuidam dos filhos quando os filhos não podem cuidar de si mesmos. E quando esses filhos crescem, chega uma época em que os pais começam a ter suas limitações, os pais começam a ter suas limitações físicas, e então Deus, na sua sabedoria, colocou a responsabilidade de agora cuidar dos pais para os filhos. Então os filhos, quando se tornavam adultos, mesmo depois de casados, diante de Deus, eles tinham responsabilidade com os pais, de cuidar dos pais. E isso envolvia o mandamento de honrar a pai e mãe. E era um mandamento tão sério que Deus havia dito que se alguém transgredisse esse mandamento, Jesus diz aqui, quem maldisser seu pai e sua mãe, deve ser punido de morte. Nosso Deus é muito diferente do que esse mundo aqui pensa. Muito diferente. A gente vê hoje um mundo que não tem respeito pelos pais e filhos sendo protegidos dos pais. Um mundo que entende que os filhos precisam ser protegidos dos pais, porque os pais são um mal para eles. Pais são um mal para a sociedade.
Então a autoridade dos pais, o cuidado dos pais vai sendo retirado cada vez mais. E é lamentável que nós tenhamos isso nos nossos dias, né? No mundo é assim, desde que o pecado entrou. Mas Jesus, ele interpreta isso aqui. E ele vai fundo, ele diz, o simples fato de alguém maldizer os seus pais, ele deveria ser punido com a morte. Essa pessoa não tinha dignidade para existir. Ela não deveria existir. Ela não deveria estar lá. E se você lê o Antigo Testamento, Deus diz, eu digo isso porque assim vocês vão eliminar o mal do meio de vós. Então, na palavra do Senhor, o mal não deveria ser cultivado. O mal tem que ser eliminado. Mas a gente acha que a gente é melhor que Deus. Quando eu digo a gente, esse mundo aqui acha que é melhor que Deus. Acha que pode ter métodos melhores do que o de Deus. E aí a gente acaba cultivando, nutrindo o mal. E aí as coisas ruins acontecem, a gente não sabe o que faz. É um mundo perdido que não consegue encontrar solução para os problemas que ele mesmo causou. O Salmo número 9 nos diz que as nações prendem os pés nos próprios laços que armaram. E é o que nós estamos vendo. Um mundo que está tentando resolver a vida e está criando problemas e não sabe como resolver os problemas. E as coisas ficam aí, né, do jeito que estão. Então o Senhor Jesus aqui foi fundo e ele disse, vocês estão transgredindo o mandamento do Senhor. E como é que eles transgrediam? Eles ensinavam estes filhos que eles poderiam trocar isso. Eles poderiam dar uma oferta no templo, ou mesmo na sinagoga onde eles habitavam. Por exemplo, se eles moravam em outras regiões, que não a região da Judéia, de Jerusalém. Então eles se reuniam aos sábados nas sinagogas, eles poderiam levar uma oferta na sinagoga. Ou poderiam dar uma oferta no templo e dizer, olha, aquela honra que eu deveria ter dado a você, meu pai, aquela honra que eu deveria ter dado a você, minha mãe, eu já cumpri, eu dei uma oferta lá, e então eu estou livre desse mandamento aqui, eu não preciso mais ter cuidado por você, eu estou livre disso. Então era isso que eles estavam ensinando, irmãos, a substituição. Então o que acontecia? Então na prática, o filho administrava isso da forma como ele queria. Da forma como o desejo egoísta dele determinava, ele ia fazer. Ele ia lá, dava uma oferta e disse, olha, aquilo que você poderia aproveitar de mim, eu já transformei em oferta, então estou livre da responsabilidade que eu tenho por vocês. E os filhos diziam isso aos pais. Então Jesus disse que com isso eles estavam invalidando o mandamento de Deus por causa da tradição dos anciãos. Literalmente, eles estavam cancelando o mandamento de Deus. Eles estavam ignorando a autoridade da palavra de Deus. E ao criar essa tradição, então eles estavam levando as pessoas a se afastar de Deus. Por causa da tradição, as pessoas estavam ficando longe de Deus, pensavam que estavam cumprindo a palavra de Deus, porque estavam cumprindo a tradição dos anciãos, mas estavam, na verdade, tirando a autoridade da palavra de Deus sobre suas vidas, porque estavam eliminando um mandamento em troca de uma tradição. E aí Jesus mostra que esse era um problema que estava no coração deles. O problema vinha do coração. E Jesus cita o profeta Isaías, nos versículos de 7 a 9. O Senhor Jesus cita o profeta Isaías, está escrito lá em Isaías, capítulo 29, versículo 13. E Jesus diz, bem profetizou o profeta Isaías a vosso respeito, hipócritas. Está escrito a vosso respeito. E é interessante, irmãos, que o povo de Judá, nos dias do profeta Isaías, tinha abandonado a sua confiança no Senhor. E apesar disso, eles ainda continuavam celebrando festas cerimoniais. Eles tinham abandonado a confiança no Senhor, eles tinham abandonado o relacionamento com Deus, mas eles se enganavam por meio do cumprimento de suas festas religiosas, suas festas cerimoniais. Eles continuavam oferecendo os sacrifícios. Abra lá, o texto que Jesus cita é Isaías capítulo 29, versículo 13. Então, abra lá Isaías capítulo 29, versículo 13. Vamos ler essa passagem. Profeta Isaías capítulo 29, versículo 13. A
passagem que Jesus cita é aquele que está escrito no versículo 13 aqui, de 29 de Isaías. E o texto diz assim: o Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Então veja, o povo de Judá havia abandonado a confiança e continuava oferecendo sacrifícios, continuava cumprindo suas obrigações religiosas. Mas no contexto aqui de Isaías, Deus diz que na verdade, naqueles dias lá em Judá, ninguém estava compreendendo a sua vontade, apesar de estarem mantendo as obrigações religiosas. Ninguém estava entendendo. É o que o texto imediatamente anterior aqui a esse versículo 13 de Isaías nos diz. Quer ver? Vamos ler. Versículos de 10 a 12. Ele diz assim: porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou as vossas cabeças, que são os videntes. Importante dizer que vidente aqui tem nada a ver com esses videntes que tem aí hoje, viu, pessoal? Nada disso aí. Vidente aqui é um termo que era usado para aqueles aos quais Deus dava a sua visão, o seu entendimento. Eles enxergavam as coisas, então eles eram os videntes, aqueles que viam, e os profetas, aqueles que recebiam a palavra do Senhor. Versículo 11, Deus diz: toda visão já se tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te, e ele responde: não posso, porque está selado. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te, e ele responde: não sei ler. Era isso que estava acontecendo, irmãos. Então era como se a palavra de Deus estivesse sido impedida de chegar ao povo, porque ela era como se fosse um livro selado, ou então um livro que era dado a alguém que não sabia ler. Então a palavra de Deus não chegava ao coração do povo, não chegava às pessoas. Por quê? Porque estava sendo valorizado a tradição, e não a palavra de Deus. Eles eram bons em cumprir as tradições, eles eram bons em cumprir um programa religioso, eles haviam se tornado expert nisso, nesse cuidado zeloso com práticas religiosas, e eles se convenciam de que tudo estava bem, porque eles estavam cumprindo o programa religioso. Não é para oferecer sacrifício? Eles traziam sacrifício, do jeitinho que Deus havia pedido. Mas o problema era o coração. O coração não estava naquilo, o coração não havia entendido aquilo, não havia arrependimento, não havia quebrantamento, era apenas o cumprimento de uma obrigação religiosa. E Deus diz: sabe como vocês são? Vocês são como se tivesse um livro que ninguém pode ler, porque ele está fechado e selado. Vocês são como alguém que recebeu um livro e não pode ler, porque ele nem sabe ler. Então é como se vocês estivessem num sono mesmo. Não tem mais profecia e não tem mais visão. Vocês não ouvem a palavra de Deus e não enxergam as coisas do ponto de vista de Deus, porque vocês estão focados em tradições religiosas. Vocês não entenderam a minha lei. Vocês não entenderam o propósito da minha lei. Então vocês estão errados. Era esse o contexto ali nos dias de Isaías. E Jesus, ele disse: olha, isso não foi só o que aconteceu nos dias de Isaías. Isaías falou a respeito dos seus dias, era uma denúncia do que estava acontecendo nos seus dias, mas muitas profecias bíblicas têm esse caráter. Ela servia para o momento em que o profeta falou, para os dias do profeta, a situação em que o profeta estava vendo, e ao mesmo tempo isso era uma profecia a respeito do que aconteceria no futuro. Aquilo que se cumpriria na história de Israel e até na história desse mundo aqui. Então Jesus, ele disse: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Então ele está dizendo, Isaías falou sobre essa geração aqui. Isaías falou sobre vocês. Não havia profetas, não havia visões, a lei de Deus como um livro fechado, ou a lei de Deus sendo dada para um analfabeto. Então Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês estão agindo como Isaías profetizou a respeito de vocês. Vocês não deixam a palavra do Senhor chegar para o povo.
Vocês não deixam o povo enxergar as coisas como Deus as enxerga, porque vocês estão cuidando apenas em preservar suas tradições religiosas e ensinando o povo que se eles cumprirem as suas religiões, suas tradições religiosas, eles estarão bem diante de Deus. Eles podem ficar tranquilos porque eles estão cumprindo o mandamento de Deus, quando na verdade eles sequer estão ouvindo Deus, eles sequer estão enxergando as coisas que Deus enxerga, porque vocês estão impedindo isso de acontecer, porque vocês estão ocupados em preservar suas tradições. Jesus não estava dizendo que tradição é ruim, irmãos. Jesus não estava dizendo que nós nunca devemos ter nenhuma tradição e todas as tradições que nós tivermos, nós devemos quebrá-las e arrancá-las do meio de nós, porque isso não nos atrapalha, não é isso. Não é isso que o Senhor Jesus estava dizendo. O que o Senhor Jesus estava dizendo é a troca. Abandono da palavra de Deus em troca de tradição, invalidando o mandamento de Deus por causa da tradição. Então, quando Jesus ele prega aquele sermão de condenação aos escribas e fariseus, em Mateus capítulo 23, no versículo 13 ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino de Deus para aqueles que estão entrando, e vocês não entram e não deixam entrar aqueles que estão entrando. Então os fariseus ensinavam o povo, eles ofereciam exemplos para o povo, mas na verdade, na prática, Jesus está dizendo: vocês impedem o povo de conhecer Deus. E se alguém está se aproximando de Deus, vocês não deixam isso acontecer. Vocês não entram e não deixam entrar aqueles que estão entrando. Hipócritas. E ali Jesus começa então a discorrer tantas coisas a respeito deles. Então as tradições que estavam sendo praticadas, irmãos, não revelavam o conhecimento de Deus. Não havia obediência verdadeira da palavra de Deus. Então Isaías, ele falou corrigindo aqueles pecados e ao mesmo tempo falou a respeito do futuro. Por isso que Jesus disse, Isaías falou a respeito de vocês. Suas tradições estão tomando o lugar da palavra de Deus. E aí Jesus mostrou, usando o texto de Isaías, que o problema estava onde? No coração, mais uma vez. É o coração. Não é religiosidade, não é apenas a prática do mandamento de Deus, era o coração. Havia uma obediência da tradição, isso estava acontecendo, porém o coração estava longe de Deus. Deus disse: esse povo se aproxima de mim, com seus lábios me honram, com a sua boca me dizem louvor, mas o seu coração está longe de mim. Não tem nada a ver comigo. Então havia uma religiosidade, irmãos, vazia e desprovida de significado. Palavras de adoração estavam sendo ditas. Porém, palavras, irmãos, não revelam um coração puro. Uma pessoa pode dizer palavras de adoração, pode dizer palavras de honra para Deus, que saem dos seus lábios, mas aquilo não significa que o seu coração está perto de Deus. Aquilo necessariamente não prova que o seu coração está perto de Deus. Porque isso pode ser o efeito de uma religiosidade vazia, o cumprimento de uma obrigação. Então eu posso estabelecer a minha agenda, estabelecer o que eu tenho que cumprir e cumprir isso muito bem. Mas isso não significar que eu tenho um relacionamento pessoal com Deus, um relacionamento de verdadeira adoração para com Deus. Então eles estavam seguindo mandamentos de homens. É um culto, irmãos, que satisfazia homens. Um culto que agradava os homens e não agradava a Deus. Era um culto que agradava a carne. É isso que a religiosidade fazia. A religiosidade faz com que eu sinta-me satisfeito, porque eu estabeleci quais as regras que eu vou cumprir, e quando eu as cumpro, e se essas regras foram estabelecidas por mim, obviamente eu as conseguirei cumprir à risca. E quando eu as cumpro à risca, eu me sinto satisfeito. Fala: olha que bom crente que eu sou. Olha que crente que eu sou. Eu estou cumprindo os mandamentos. Eu estou cumprindo as regras. Porém, essas regras foram estabelecidas por mim, logo elas estão ao meu alcance. E esse não é o mandamento de Deus. O mandamento de Deus foi estabelecido por Ele e não está ao meu alcance. Mas as regras da tradição religiosa, por mais difíceis que elas possam parecer, elas estão absolutamente ao alcance da minha carne, porque elas foram estabelecidas pela minha carne. E era assim a tradição dos anciãos e dos escribas fariseus lá em Israel. Eles pegaram, irmãos, reduziram
não é? Eles tentaram encaixotar tudo, a lei do Senhor, de uma forma que eles pudessem praticar, e eles disseram, são 613 os mandamentos de Deus, e nós vamos praticar os 613. Nós vamos cumprir isso, nós vamos obedecer isso, e na verdade era aquilo sendo determinado pela carne. Mandamentos de homens, é claro que consegue agradar homens. Mandamentos de homens satisfazem a carne. Então a religiosidade vazia, que nós criamos como nossos próprios preceitos, fazem com que nós vivamos por eles. Nós criamos nossas regras religiosas, então nós as obedecemos e nos damos por satisfeitos. Era o que eles estavam fazendo e haviam se tornado, convenhamos, muito bons nisso. Muito bons. Irmãos, o povo olhava para os escribas e fariseus e os viam com um alto respeito. O povo olhava para eles são crentes de verdade. Esses aí, se esses aí não for para o céu, ninguém vai. Ninguém vai. Porque eles são de fato, olha como eles obedecem nas suas minúcias à lei. Jesus disse que eles eram capazes de dar dízimo de tempero. Da hortelã, do cominho, do endro. Eles eram capazes de separar o dízimo dos temperos, de tão minuciosos que eles eram no cumprimento das obrigações religiosas, e eles ensinavam isso para o povo, e o povo os admirava por causa disso. É por isso que eles estavam ficando incomodados com Jesus, porque Jesus estava vindo e estava mostrando quem eles eram, estava denunciando sua hipocrisia, e eles estavam muito incomodados. Aquilo nada mais era, é o que Jesus vai dizer aqui, como o engano do coração. Então, quando nós começamos a obedecer, irmãos, aos nossos próprios preceitos, nós começamos a nos sentir bem. Nós começamos a ficar satisfeitos. Nós começamos a nos considerar justos, porque nós estamos cumprindo a regra. No entanto, o que nós estaremos obedecendo não são os mandamentos de Deus, mas aquilo que o nosso próprio coração ou nossa tradição estabelece. Então começamos a nos convencer que nós somos perfeitos. Perfeitos. Lembra, Jesus ele vai contar isso, né? Jesus estava sempre denunciando os escribas e fariseus, e em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9 até o versículo 14, Jesus conta uma parábola a respeito daqueles que oravam de si para si mesmos e confiavam em si mesmos. Então Jesus disse que 2 homens foram ao templo para orar, um era fariseu e o outro era publicano, e você lembra como é que o fariseu orava? Ele diz, graças te dou, ó Deus, porque não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros ou injustos, e nem sou como este publicano aí. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Então era um homem satisfeito com a sua prática religiosa. Eu te dou graças, porque eu não sou como os demais homens. Eu estou cumprindo. Eu estou cumprindo a risca. Não sou como os adúlteros, não sou como os injustos, não sou como esse publicano. Eu não. Eu consigo cumprir. E eu faço isso. Jejuo 2 vezes por semana e dou o meu dízimo. Dou o meu dízimo. E aí Jesus disse que esse homem estava indo para o inferno. Porque ele não desceu justificado para sua casa. Ele se exaltou, ele estava satisfeito consigo mesmo, porque ele estava cumprindo o programa religioso que ele havia determinado para a sua própria vida. E estava cumprindo a risca, então ele estava muito satisfeito. Ao ponto de dizer para Deus, eu te dou graças. Graças por ser assim. Quando nós nos tornamos religiosos, irmãos, nós criamos um Deus no nosso coração. Quando a nossa religiosidade ela se torna vazia e ela se baseia apenas em tradições dos homens, nós criamos um Deus no nosso coração e nós ficamos satisfeitos por andarmos direitinho com esse Deus que nós criamos no nosso coração. Irmãos, o nosso coração é uma fábrica de ídolos, já dizia João Calvino. Você e eu temos um coração idólatra. E nós criamos um Deus que nós imaginamos do jeito que ele tem que ser, e nós começamos a servi-lo, nós começamos a obedecê-lo, nós começamos a andar direitinho com ele. Mas o que acontece é que nós não estamos servindo um Deus verdadeiro, nós começamos a servir o Deus que nós criamos. Então nós nos tornamos idólatras, e
Uma vez o Paul Washer, numa de suas pregações, ele disse que um dos momentos mais idólatras que pode estar acontecendo é quando muitos crentes estão indo para as igrejas aos domingos de manhã. Porque ali eles estarão adorando o Deus que eles mesmos criaram em seus próprios corações e não o Deus revelado na Bíblia. Então aquilo passa a nada mais ser do que uma idolatria. Porque eles não conhecem o Deus verdadeiro, eles não conhecem como Deus é, mas eles criaram a imagem do seu próprio Deus, do jeito que eles acham que Deus tem que ser, e começam a servir esse Deus, e começam a se dar por satisfeitos. Então, quando nós nos tornamos, irmãos, religiosos, desprovidos de significado, essas coisas começam a acontecer. Você se lembra também do jovem rico? Ele chegou para o Senhor Jesus e disse: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus disse: por que me chamas bom? Bom só existe um, e é Deus que está no céu. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Aí ele disse: mas tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Sabe o que ele está dizendo? Eu tenho andado direitinho desde a minha juventude. Tudo isso aí eu observo. Sabe o que ele estava dizendo, irmãos? Eu nunca transgredi nenhum desses mandamentos aí. Nunca. Eu estou andando certo com estes mandamentos. Na verdade, ele estava servindo o Deus que ele criou no seu coração. Não era um mandamento de Deus, ainda que parecesse ser um mandamento de Deus. Ele havia substituído os mandamentos de Deus pela imagem de um Deus que ele criou. Então ele se sentia orgulhoso por aquilo que ele estava fazendo. Nós nos sentimos assim. Então nós dizemos que estamos em dia com o nosso mandamento. Nós estamos em dia com ele. Então era o que estava acontecendo aqui a respeito dos escribas e fariseus. Jesus disse: vocês estão seguindo apenas as tradições e o coração de vocês está longe de Deus. Não está conhecendo a Deus, não está entendendo a palavra de Deus e sequer enxergando as coisas como Deus as enxerga por meio da visão de Deus. E aí Jesus, o que ele faz? Ele aproveita aquela ocasião, aquele questionamento dos escribas e fariseus, ele convoca a multidão. E ele então adverte a multidão. Volte lá para Mateus capítulo 15, se você ainda não voltou. Ele convoca a multidão no versículo 10, veja, e ele diz à multidão. O texto nos diz assim: e tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então Jesus está dizendo: ouvi e entendei. Ele convoca a multidão e ele diz para a multidão: prestem atenção no que eu vou dizer agora. Quando Jesus usava essa expressão, ouvi e entendei, ou então quando ele dizia, em verdade vos digo, era uma advertência do Senhor, era uma forma dele chamar a atenção e dizer: olha, prestem atenção naquilo que eu vou dizer agora, porque o que eu vou dizer agora é algo muito importante. Ouçam com muita atenção. E aí Jesus diz: o homem não é contaminado por aquilo que entra na sua boca. Porque eles estavam dizendo, quando os discípulos comiam sem lavar as mãos, eles estavam se contaminando, porque eles estavam comendo um alimento que havia sido tocado por mãos impuras, cerimonialmente. Então, eles estavam dizendo, eles estão se contaminando. E aí Jesus diz: mas o homem não é contaminado pelo que entra na sua boca. Agora você percebe aqui, irmãos, onde Jesus vai pegar esse tema aqui da religiosidade da tradição e vai entrar no coração deles. Jesus vai nos falar mais uma vez, a palavra de Deus vai novamente nos repetir o que é a natureza humana. O que é o homem e o que o homem pensa a respeito dele mesmo. Mais uma vez é a palavra de Deus se colocando como um espelho diante de nós, para que nós nos enxerguemos como de fato somos. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque você está firme aqui. Está firme, né? Está aguentando aqui esse tempo todo, ouvindo a respeito de si mesmo, nós refletindo juntos aqui a respeito de nós mesmos. Porque mais uma vez Jesus vai mostrar para nós o que é o homem. É a palavra de Deus revelando nós para nós. E essa é a nossa necessidade. É eu enxergar isso a respeito de mim mesmo. Jesus vai dizer que a tradição deles, a religiosidade deles, estava totalmente contrária ao que Deus pensa, porque a religiosidade parte do princípio de que o homem é puro por dentro. Quando nós criamos nossa religiosidade, onde está o meu erro?
Onde está o meu equívoco aqui? Onde está a minha falta de entendimento? Onde está a obscuridade do meu pensamento? Está no fato de que quando eu crio uma tradição religiosa e eu começo a me basear nela, eu estou partindo da premissa de que por dentro eu sou puro. Então o que vai me contaminar é aquilo que vai entrar, e não o que vai sair. Então eles estavam totalmente contrários do que Deus diz a respeito do homem. Deus diz, você é impuro por dentro, mas eles não reconheciam isso. Eles achavam que por dentro eles eram puros. Então eles só precisavam tomar cuidado para não se tornarem impuros. Eles só precisavam tomar cuidado em praticar bem a sua religiosidade, em cuidar bem das minúcias, para que o seu coração não fosse contaminado, porque o seu coração era puro e precisava ser preservado de forma pura. É o que a religiosidade faz, esse é o mal dela. Quando eu digo religiosidade, irmãos, nós somos religiosos, não é? Nós temos a verdadeira religião, como disse Tiago. Não estou dizendo que, estou usando, entenda, né, a religiosidade no sentido de práticas desprovidas de verdadeiro significado e que apenas satisfazem a carne. Então eles diziam que as impurezas estão do lado de fora do homem, não estão dentro do homem. E por meio daqueles cuidados todos, então, eles se preservavam assim, puros, como de fato eles eram em sua natureza. Era o que eles pensavam. Então o problema estava fora do homem e não dentro. Agora, isso é um problema muito sério, irmãos. Muito sério. Isso é muito sério no nosso relacionamento com Deus. Quando a gente começa a cuidar dessas coisas e a gente acha que isso é o caminho certo, nós estamos nos esquecendo desse ponto nevrálgico, que a Bíblia diz que nós não somos puros por dentro. Toda contaminação possível já está dentro de nós, já está dentro do nosso coração. Quer ver um texto que reproduz isso também em outras palavras, né? Vá para Colossenses capítulo 2. Voltaremos aqui daqui a pouco para o capítulo 15, mas vá para Colossenses capítulo 2. É um risco, irmãos, quando nós nos convertemos, é um risco que a gente transforme a graça de Deus em obras da carne. E Paulo estava preocupado com a igreja de Colossenses, porque eles haviam se convertido, ele estava satisfeito com aquilo que ele estava contemplando na igreja dos Colossenses. Ele exalta a fé deles, ele era grato a Deus pela fé deles, pelo amor deles, ele orava por eles, ele diz no capítulo 1. Porém, aqui no capítulo 2, ele diz, cuidado, irmãos, cuidado, vocês são salvos, vocês são crentes, eu tenho agradecido a Deus pela salvação que Ele deu para vocês, em todo o mundo está sendo anunciada a vossa fé. Aliás, ele não diz que está sendo anunciado, ele diz sob inspiração do Espírito Santo que em todo o mundo já havia sido anunciada a fé dos colossenses. Aquilo que estava acontecendo já havia se tornado conhecido no mundo todo. Mas ele diz, cuidado, ele diz no versículo 8, que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Então ele está dizendo, relacionamento com Cristo é tudo o que vocês precisam. Cuidado para não criar subterfúgios, para não criar coisas, para não criar circunstâncias, não criar práticas que tirem vocês do relacionamento suficiente que vocês têm em Cristo Jesus. Ele é tudo. Ele é tudo. A plenitude da divindade está nele. Nele nós temos tudo. Então, cuidado, ele diz. Então ele vai dizer, cuidado com o legalismo religioso, cuidado com o misticismo. E aí a partir do versículo 20 ele diz, cuidado com aquilo que vocês criam e vocês pensam que está fazendo bem para vocês, mas está fazendo mal. Então ele diz no versículo 20, veja, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que como se vivesseis no mundo vos sujeitais a ordenanças? Aqui ele não está falando das ordenanças de Deus.
A graça de Deus não anula a lei de Deus. A obra de Cristo Jesus na cruz não anula a lei de Deus. Aliás, depois nós vamos ver isso, o efeito da lei de Deus no trato com o nosso coração. Vai ser o nosso próximo tema aqui. Mas quando ele diz assim, a respeito das ordenanças, ele está falando aqui de ordenanças dos homens, a tradição dos homens. Então ele diz, se você morreu com Cristo para os rendimentos do mundo, por que como se você vive como se você estivesse se sujeitando às ordenanças? Veja o versículo 21. Não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas com o uso se deterioram, elas se destroem. E no versículo 21 ele diz, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, parece que a pessoa é um bom crente, parece que ela está indo bem, tem aparência de sabedoria, mas no fundo é um culto a si mesmo, agrada a carne, deixa-me satisfeito comigo mesmo, porque eu estou conseguindo cumprir as regras que eu estabeleci. Então eu começo a ficar satisfeito comigo mesmo. Gera uma falsa humildade, é o que ele diz. Falsa humildade e rigor ascético. O que é rigor ascético, irmãos? Literalmente aqui o apóstolo Paulo fala um controle do corpo. Então, o rigor ascético é uma expressão que fala de alguém que se dedica a cuidar da vida espiritual e ele quer sair do materialismo, ele não quer cuidar, é um foco na vida espiritual, mas ele diz que isso é falso. Porque isso é um rigor ascético, ou seja, a pessoa quer controlar o seu corpo, mas não no sentido daquilo que é a própria obra do Espírito Santo no coração, que nos leva a nos dominar a nós mesmos e a negar a nós mesmos. Mas ele faz isso como uma aparência religiosa. E aí, olha o que o apóstolo Paulo diz na sua última frase nessa passagem. Ele diz que essas coisas não têm valor algum contra a sensualidade. Sabe o que ele está dizendo? Essas coisas não transformam o homem onde ele mais necessita ser transformado, que é no seu coração. Fica uma coisa apenas externa. Ele começa a controlar o seu comportamento, então ele diz, não toque nisso, não prove aquilo, sabe? As regras começam então a dominar ele, era o que os fariseus faziam, não toque nisso, não coma sem lavar as mãos, não faça isso, não vá ali. Então eles começaram a ficar bons nisso, só que isso não trabalha o coração, porque isso parte da premissa que o coração é puro por natureza. Ele não precisa ser trabalhado, ele não precisa ser santificado. Então Paulo diz que estas coisas parecem ser uma vida espiritual madura, parece ser sabedoria, parece ser humildade, mas não tem valor algum para transformar a vida, para transformar coração. Então a religiosidade vazia, irmãos, ela esconde do homem o que o homem é de verdade. Esconde. Ela atrapalha ele reconhecer. E Jesus afirma que o grande problema estava no coração. O grande problema estava lá, e era lá que estava a fonte de toda a contaminação, não só do homem, mas na contaminação, tudo que acontece no mundo. Vem de dentro do coração do homem. Então foi o que Jesus disse, é o que o apóstolo Paulo reproduz aqui. Então, regras por regras, irmãos, não tem valor nenhum em transformar coração. Na verdade, nós vamos ver depois que a lei do Senhor é uma regra e que Deus não muda, e Ele quer que nós a sigamos, mas, no entanto, tem um propósito. A regra é justamente para mostrar a nossa miséria no coração. É justamente para mostrar quem nós somos. E para mostrar que nós dependemos da graça de Deus, porque nós não conseguimos por nós mesmos cumprir a sua lei. Se alguém tivesse cumprido a lei do Senhor, Jesus não precisava ter vindo para morrer na cruz. Se um só, irmãos, um só. Nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo hoje. Se a gente somasse todos os seres humanos, os que estão vivos hoje, e os que vieram, irmãos, desde a descendência de Adão e Eva, quantos seres humanos seriam? Eu não faço nem ideia. Mas você imagina, não tem nenhum que conseguiu cumprir o mandamento de Deus. Nenhum. A regra de Deus, a lei de Deus, o mandamento de Deus é para mostrar isso. A necessidade da graça. A
a necessidade de sermos salvos pela graça, para que então entendamos os efeitos dos mandamentos de Deus e vivamos pelos mandamentos de Deus com o entendimento correto a respeito deles. Essa será a nossa próxima aula aqui. Então, volte lá para Mateus capítulo 15 e veja aí o que o Senhor Jesus vai falar. Então, Pedro vai pedir a explicação. Então, Pedro, ele pergunta para Jesus, né? Aliás, um comentário antes aqui, né? Quando Jesus disse isso, irmãos, e eu gosto de Jesus, né? Como se nenhum de nós aqui gostasse, né, irmão? Nós gostamos de Jesus, mas vou dizer para vocês por que eu gosto de Jesus. Quando Jesus disse isso, que ele falou que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai, isso é o que contamina. E então, os discípulos chegaram para ele e falaram assim: Senhor, sabe isso que o Senhor falou? Os fariseus ficaram chateados. Eles ficaram escandalizados com isso que o Senhor falou. Então, o Senhor não se preocupa com isso. Sabe por que os discípulos falaram isso para ele, irmãos? Porque os discípulos tinham os fariseus e escribas em boa conta. Os discípulos achavam, poxa, mas eles não são crentes? Eles não estão certos? E aí quando Jesus falou, os escribas e fariseus ficaram ofendidos, escandalizados, porque eles vieram para defender a si mesmos e Jesus os expôs ainda mais. Então eles estão ofendidos e eles estão saindo pelas portas dos fundos. E aí os discípulos vêm avisar Jesus, falam, eles estão ofendidos lá. Eles estão ofendidos. Como se estivesse sugerindo para Jesus, você não vai correr e cercar eles por trás e convidar eles para voltar? Eles estão feridos. Você não vai fazer isso? Você não vai lá chamá-los de volta? Porque eles estão feridos com você. Irmãos, se fosse eu, acho que eu ia correr. Porque a última coisa que a gente quer é que pessoas fiquem chateadas conosco, porque a gente gosta da nossa imagem. Nós queremos estar bem com todo mundo. Nós queremos agradar todo mundo. E a gente mede até a nossa vida pelo que as pessoas estão sentindo a nosso respeito. E com isso a gente nem sempre percebe, mas a gente tira Deus do negócio e põe pessoas. E a gente vive com temor de ofender pessoas. Irmãos, Jesus nunca disse que a gente tem que ser frio. Jesus nunca disse que a gente não tem que se preocupar. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Mas a Bíblia nos diz que quando o negócio está entre Deus e o homem, nós escolhemos Deus. Nós ficamos com Deus. Se pessoas vão ficar chateadas, nós lamentamos, nós nos entristecemos, mas nós não vamos negociar a palavra de Deus para agradar homens. Para que homens não fiquem chateados. Para que homens não fiquem ofendidos. Então Jesus disse, deixai-os. São guias cegos que guiam cegos. Deixa eles. Não vamos correr atrás deles, eles não estão ofendidos conosco, eles estão ofendidos com Deus. Se eles não querem se retratar com Deus, eles têm um problema com Deus, antes de ter um problema conosco. Então a igreja não existe, irmãos, para ficar agradando todo mundo. A igreja não existe para ser popular. Jesus nunca teve essa preocupação de ser popular. É a verdade da palavra de Deus. Agora, irmãos, nós não machucamos pessoas gratuitamente. Se nós machucarmos pessoas gratuitamente, nós estamos em pecado, nós temos que nos retratar com as pessoas. Nós temos que nos arrepender. Mas se a palavra de Deus, que nós cremos, ela ofende pessoas, que bom, porque é um chamado a elas para se arrepender. Que bom que seja assim. Então nós temos que, às vezes a gente mede as coisas por pessoas, a gente fica com receio de ferir, e aí a gente nem fala as coisas, nem fala a verdade. Eu sei que isso é uma luta nossa, né, irmãos? Nós somos assim. É mais uma vez a gente mostrando a nossa fraqueza. Mais uma vez. A gente sequer consegue falar a verdade para as pessoas porque nós temos medo das pessoas. Medo delas ficarem chateadas conosco. Medo delas se ofenderem conosco. E aí a gente até põe em versículo bíblico. Quem sou eu para julgar? Quem sou eu? Eu não posso julgar, porque Jesus disse, não julgareis para que não sejais julgados. Nós julgamos sim. O que eu não julgo é com base na minha lei. Se eu julgar com base na minha lei, com a medida com que eu medir, eu serei também medido, Jesus disse. Mateus capítulo 7. Então é esse julgamento que Jesus estava culpando, é esse julgamento que Jesus estava condenando. É quando eu julgo com base na minha lei, porque com a medida com que eu medir, eu também serei medido.
Mas se eu consigo enxergar a trave que está no meu olho, então aí eu posso tirar o cisco que está no olho do meu olho. Eu posso sim trabalhar com a vida dele e falar com ele verdades da palavra de Deus, porque eu já tratei a minha vida pela palavra de Deus. Então Jesus não disse que era para nunca falar nada com ninguém, mas as pessoas pegam e dizem, não, eu não posso julgar, eu não posso, e quem sou eu para fazer isso, e quem sou eu? Você é um crente, eu sou um crente, só que nós somos fracos, nós precisamos estar lidando com isso o tempo todo, porque nós vivemos com essa etiqueta humana aqui, que a gente coloca ela na frente da palavra de Deus muitas vezes, ficamos com medo de ofender pessoas, porque nós não dizemos, nós nem sequer as amamos, isso é verdade, sequer as amamos, porque se nós omitimos a verdade delas, não é um ato de amor. Então Jesus não tinha essa preocupação, então Jesus disse para eles, olha, deixai-os, são cegos, guias de cegos, ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Quando você lê lá Isaías capítulo 29, se você ler o capítulo todo, você vai ver, o povo está cego. Isaías tinha dito lá, e Jesus está reproduzindo o que Isaías disse lá. Está cego, porque tem cego guiando esse povo, e não enxergam as coisas, falta visão. Então, Jesus não estava sendo frio com eles, mas apenas, inclusive, sendo amoroso com eles, tratando assim. E aí Pedro chega e diz, Senhor, explica-nos a parábola. E Jesus explicou, a partir do versículo 16. Alimentos, irmãos, ou qualquer outra coisa, não contamina o homem. O homem não é contaminado pelo que come, ele não é contaminado pelo que ele vê, ele não é contaminado pelo que ele ouve. É isso mesmo. Um homem não é contaminado pelo que ele põe diante dos seus olhos, não é contaminado pelo que ele põe na sua boca e vai para o seu estômago, não é contaminado pelos lugares que ele vai. Agora, Jesus, ele não estava dizendo aqui, irmãos, que então nós não devemos nos preocupar. Pastor, então posso colocar meus olhos sobre tudo. Então eu posso comer e beber tudo que me for oferecido, tudo que eu sentir vontade. Eu posso ir a qualquer lugar. Eu posso fazer isso? Não, a Bíblia não diz isso. Abra aí, em Provérbios capítulo 4. Veja, Provérbios capítulo 4. Jesus não poderia contradizer sua própria palavra, e a palavra de Jesus nos diz isso aqui. Provérbios, capítulo 4. Então, ele diz assim, versículo 20, de Provérbios capítulo 4. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina o teu ouvido. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tudo nasce lá no coração. E aí veja o versículo 24. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não te inclines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então, Salomão, ele diz aqui, que de tudo que se deve guardar, é o coração que se deve guardar, porque tudo acontece no coração. Tudo nasce do coração. Tudo, a fonte da vida, irmãos, é o coração humano. É a fonte. Então, o que Jesus estava dizendo é que se há um mal no mundo, o mal começa no coração do homem. Já é contaminado. E o propósito e o desejo de um homem que é temente a Deus é pedir a Deus que o ajude a lidar com aquilo que ele sabe que é, por natureza, dono de um coração caído. Um coração absolutamente contaminado. Então ele diz, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E como é que eu posso guardar o meu coração? Então ele fala, olha, você vai guardar o seu coração obedecendo os mandamentos de Deus, entendendo que o propósito do mandamento de Deus é te ajudar a lidar com o teu coração. Então ele diz, desvia os teus lábios da mentira. Desvia. Não fale aquilo que o teu coração quer falar. Você percebe isso que ele está dizendo? Eu não posso dizer essas coisas porque isso vai me contaminar o coração.
Não, eu não posso dizer essas coisas justamente porque meu coração, que já é contaminado, quer falar. Você percebe como muda tudo? Não diga aquilo que o teu coração quer falar. Não olhe para aquilo que o teu coração quer olhar. Não vá àquele lugar que o teu coração quer ir. Muda tudo. É assim que se guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida, reconhecendo o que o coração quer. E o que o coração quer? A última coisa que o meu coração quer é obedecer à lei de Deus. A última coisa que o meu coração quer é obedecer os mandamentos de Deus. É obedecer às regras de Deus, por assim dizer. É a última coisa. Então, como que eu cuido do coração? É sabendo que ele quer isso. E então, eu cuido do meu comportamento, eu cuido do meu procedimento, reconhecendo que é meu coração. Então, eu não vou olhar porque eu sei que é o meu coração que quer. Não vou comer porque eu sei que é o meu coração que quer. Não vou beber porque eu sei que o meu coração quer. Não vou lá porque eu sei que o meu coração quer. Aí você percebe que o mandamento de Deus começa a fazer sentido e você está guardando e protegendo o seu coração. Então a religiosidade, irmãos, ela segue as regras partindo do fato de que o coração é puro e deve ser protegido para não ser contaminado. Mas a verdadeira vida espiritual segue os mandamentos reconhecendo que o coração é impuro e não deve ser satisfeito e agradado. As regras partem do princípio que o coração é puro. A verdadeira vida espiritual parte do princípio que o coração já é contaminado. E ele não pode ser agradado. Então Jesus disse que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai. Volte lá para Mateus capítulo 15. Estamos terminando aqui. Mateus capítulo 15. Então, a partir do versículo 17, Jesus diz: não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Então Jesus disse que o homem é contaminado por ele mesmo. O que contamina você não são coisas fora de você. O que contamina você é o que já está dentro de você, que está no teu coração. O que me contamina é o que já está dentro do meu coração. Nada impuro pode ser colocado no coração. Você sabe por que muitos pais erram na condução de seus filhos? Sabe por que muitos pais erram na criação dos seus filhos, na disciplina dos seus filhos? Porque os pais partem da premissa que a criança tem um coração puro. Eles acham que eles têm que proteger as crianças para que impurezas não sejam colocadas dentro do coração delas. E não é isso que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos diz que todo tipo de impureza, as mais horríveis que você possa imaginar, já estão dentro do coração da criança. E eu devo protegê-la dela mesma, daquilo que ela já é. E é aqui que nós erramos muitas vezes, porque a gente parte da premissa, e aí a gente começa a contabilizar a obediência dos nossos filhos às regras, e concluir que eles têm o coração bom. Pastor, então eu não preciso me preocupar que meu filho obedeça? Claro que tem que se preocupar que ele obedeça. Tem que exigir que ele te obedeça. Você é o pai dele, você é a mãe dele. Eles têm que estar sob seu controle. Mas você precisa entender o quanto eles precisam da graça de Deus. E o seu objetivo é mostrar para eles o coração deles. John Piper, num dos seus ensinos a respeito disso, ele falou: e quando os filhos erram, a gente tem que dizer: olha o que você fez. Nós tendemos a dizer: olha o que você fez. Mas nós devemos dizer: olha o que você é. Você está vendo o que você é? Aí ele mesmo disse: poxa, mas é feio falar assim de criança, né? É feio. Ele falou: então vamos primeiro falar de nós mesmos. Depois a gente fala das nossas crianças. Ele disse: o meu coração é uma fossa. E eu tenho que mergulhar no meio dos excrementos. E tenho que me afundar no meio dos excrementos. E preciso ir lá dentro, até que eu atinja o fundo dessa fossa.
acreditando que depois desses excrementos tem sangue, tem vida. E a partir de lá, vim limpando esse coração. Esses são os pais. E aí então os pais vão para os filhos. E vão mostrar para os filhos que a desobediência revela o que eles são. São. Então regras são boas. A religiosidade é boa, desde que nós entendamos o que é o homem, o que é o coração do homem. Então, o que Jesus está dizendo é que nada pode ser colocado dentro do coração impuro. Sabe por quê? O coração está tão ocupado de impureza que não cabe mais nada lá. Não cabe mais nenhuma impureza lá, porque toda a impureza possível já está lá. Já está dentro do meu coração. Então, tudo que é ruim já existe lá. Então, uma pessoa que não nega a si mesma está se tornando impura por causa de toda a impureza que já há dentro do seu coração. Ela está se contaminando por ela mesma. Então o coração é a fonte de todo o mal que há no mundo. É o que Jesus diz no versículo 19. Porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Jesus, na verdade, cita a lei de Deus aqui. A lei de Deus combate o homicídio, o assassinato. A lei de Deus diz não furtarás. A lei de Deus diz não adulterarás. A lei de Deus não faça, não faça, não faça. E não faça por quê? Porque seu coração quer fazer. Seu coração ama, já está tudo dentro do teu coração. Esse é o propósito da lei de Deus. Então a lei de Deus, o mandamento de Deus, ele é bom, santo e justo por causa disso. Então, irmãos, o assassino não se tornou assassino porque ele matou alguém. O assassino, ele apenas revelou ser um assassino quando ele matou alguém. O adúltero não se tornou adultério quando ele se deitou com uma mulher que não era sua esposa. Ele apenas revelou que ele é um adúltero ao se deitar com uma mulher que não fosse a sua esposa ou fosse a mulher de um outro homem. Ele apenas revelou que ele é. Ele não se tornou aquilo porque ele fez aquilo. Ele é aquilo. Então o que Jesus está dizendo, você é assim, eu sou assim. E nós precisamos olhar para nós e então fazer o que, Senhor? Se eu sou assim, como eu posso me transformar? Você não pode. Pode o etíope mudar a cor de sua pele? Sim ou não? Pode o leopardo mudar a cor de suas manchas? Sim ou não? Então poderíeis vós fazer o bem, se o coração de vocês fosse puro. Mas vocês não conseguem, porque o coração não é puro. Ele estava falando de nós. Então eu não posso, eu não consigo, então eu preciso da graça. Então, irmãos, a pessoa quando ela faz, ela apenas mostra o que ela é. E ela não se tornou porque ela fez. E assim são esses outros pecados que Jesus diz aqui, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Então o homem precisa de uma mudança no coração. E a desobediência aos mandamentos apenas revela aquilo que ele tem no coração. Guardar preceitos religiosos não mudam o coração. Não mudam. Irmãos, quem me dá 5 minutos? 5, 10... Só 10, 15, 20, eu preciso de mais. Quem dá mais, 20, 30, tá bom, obrigado, irmãos. Mas abra o Salmo 50, nós estamos, irmãos, eu vou terminar. Nós começamos um pouquinho mais tarde, né, por conta dos ajustes que precisaram ser feitos aqui na nossa projeção. Então eu conto com a sua paciência alguns minutinhos. O Salmo 50, veja o que diz o Salmo 50. Salmo 50, versículo 16. A partir do Salmo 50, versículo 16. Mas ao ímpio diz Deus, veja, Deus está falando com o ímpio. De que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Novamente, Deus está falando aqui de louvores de boca para fora. E não de um entendimento a respeito do que é um coração. Você fala, você tem a minha aliança nos seus lábios, os meus mandamentos, a minha lei nos seus lábios, mas você aborrece a disciplina. Você aborrece aquilo que é para tratar o teu coração. Rejeitas as minhas palavras, Deus diz.
Versículo 18: se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Irmãos, olha o que é o nosso coração. Às vezes a gente diz assim: eu não faço isso porque eu sou um religioso e eu sigo as regras da minha religião. Mas você não é mesmo, então faz mesmo. E a gente se delicia no pecado dele. Jovens fazem isso. Eu não devo namorar alguém que não seja crente, porque eu sou um crente. Mas você não é mesmo, aproveita mesmo, namora muito mesmo. Vai mesmo, e aí se delicia no outro. E ainda encoraja o outro a continuar assim. Se delicia no pecado do outro. Não é o que ele diz aqui? Você se delicia no furto, no roubo do ladrão. Poxa, se deu bem. Se deu bem. Irmãos, é mais uma vez a Bíblia falando da mazela do meu coração. De como eu sou. De como eu ajo. Então veja o que Deus continua dizendo. Ele diz, versículo 19: soltas a tua boca para o mal e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Sabe o que Deus estava dizendo? Você faz isso, sabe por quê? Porque você é apenas um religioso. E se você faz um religioso, você cria um Deus que é igual a você. Você pensa que eu era teu igual. Você criou um Deus no seu coração para você servir, que é como você. Então você está fazendo isso por causa da tua religiosidade. E porque você acha que eu sou assim também. Você acha que o Deus concorda com isso. Que eu não me importo com isso. Então você senta e o tema da tua conversa é teu irmão. Você passa o tempo falando sobre a vida dele. Falando sobre o pecado dele. Soltando a tua boca, não freando. Por que eu tenho que frear? Porque eu sei que a minha boca quer falar. Eu sei que meu coração quer que seja dito. Então falam mal dos irmãos, fazem da vida dos irmãos o tema de suas conversas. Então Deus diz: não quero meras palavras, quero o teu coração. Veja como ele termina este salmo. Considerai, pois, nisto, versículo 22, vós que esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. Ele vai me entender no seu coração. E ao que prospera o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Então Deus está dizendo: eu quero o teu coração, o teu entendimento. Então o crente, irmãos, ele é chamado a lidar com o próprio coração. É por isso que a vida cristã ela é tão desafiadora. Ela não é feita de seguir regras, ela é feita de lidar com os impulsos do coração. Os mandamentos, as regras de Deus são um reconhecimento do mal que há no coração. Obedecemos a Deus, obedecemos aos seus mandamentos, porque sabemos que o nosso coração não quer. Você percebe, irmãos, que a Bíblia fala sempre a mesma coisa, com outras palavras. A Bíblia é mais do mesmo. O que Jesus disse? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É eu reconhecer que o meu coração quer. Eu reconhecer que o meu coração ama, e eu lidar com o meu próprio coração. Então, há na minha natureza uma indisposição de lidar com o meu coração. O meu coração, ele prefere ter um livro de regras, onde ele consiga obedecer aquelas regras, porque foram criadas por ele mesmo. Então eu obedeço esse livro, desde que seja apenas para lidar com os meus exteriores, com a minha parte externa, e não lidar com a minha própria natureza. Então o meu coração vai se alegrar numa religiosidade desprovida de significado, porque ele se sente protegido. Ele se sente protegido. Por isso que eu comecei aqui na aula falando assim: ó, você está aguentando firme aí, né? Porque o nosso coração não quer isso. O nosso coração quer se sentir protegido, quietinho no seu canto com as suas misérias. Não diga nada que me exponha, não diga nada que mexa comigo, deixa eu ficar quietinho aqui. Então o que a gente tem a tendência? Faço regras, começo a obedecer essas regras, e assim eu protejo o meu coração, eu deixo ele ali quietinho. E é por isso que as pessoas não suportam ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é uma espada que vai no coração. Então, como ela quer proteger o coração, ela diz: não fale essas coisas. Mas isso que a Bíblia diz, irmãos. O profeta Isaías disse isso, que o povo andava dizendo: não fale para nós de Deus.
Não fale do Santo de Israel. O que é isso? Deixe o meu coração quieto aqui com o que ele ama. Não o exponha. Não fale nada para ele. Deixa do jeitinho aqui que ele está. Irmãos, é o que o falso evangelho faz. É o que o falso profeta faz. É o que o falso pastor faz. É o que o falso ensino faz. É o que a falsa igreja faz. Ela deixa o coração quietinho, acomodado e confortável nos seus próprios pecados. Mas a palavra de Deus sempre vai expor o nosso coração. Então Deus não quer apenas seguidores de regras, Ele quer aqueles que obedecem seus mandamentos. E quem obedece o mandamento, ele sabe lidar com o seu próprio coração. Então, sem perceber, a gente começa a criar o nosso livro de regras. Eu quero que a igreja dite as regras. Eu quero que dite as regras para que eu possa obedecer e aliviar a minha consciência. Eu quero que o pastor diga as regras. O pastor diz. Porque daí eu faço do jeito que o Senhor está fazendo, que o Senhor está me dizendo, e eu sinto aliviado a minha consciência, e me ponho abaixo deste livro de regra, que é o meu pastor. Eu não estou dizendo, irmãos, que pastores não devem aconselhar, que não devem orientar, e muitas vezes ajudar a tomar decisões. Pastores não se furtam a isso. Pastores se colocam nisso. Mas o pastor não é um livro de regra, a igreja não é um livro de regra. A regra nossa é o mandamento de Deus, é a palavra de Deus. E nós sondamos o nosso coração por meio da palavra de Deus. Então o que a gente faz? Eu fui autorizado por aquela regra. E você transferiu a responsabilidade, o seu coração continua confortável no seu pecado. Porque você transferiu a responsabilidade para o livro de regras. Ele continua confortável. Ele não foi trabalhado, ele não foi guardado. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então Deus quer um relacionamento pessoal. Por isso Jesus citou Isaías 29:13. O seu coração está longe de mim, eu quero um relacionamento pessoal. Então quando nós andamos assim, o Senhor cuida de nós e o nosso relacionamento se torna próximo de Deus. E aí a gente se torna sensível a Deus. E é o que nos diz Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. É essa tristeza que eu quero sentir. É que quando eu peco contra o meu Deus, eu sinto tristeza porque entristeci Ele. Isso é relacionamento pessoal. Eu sinto tristeza porque ofendi a santidade dEle. E a Bíblia nos adverte, dizendo que é um risco o crente se tornar insensível nisso. Insensível. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 diz: não extingais o Espírito Santo de Deus. Não extingam o Espírito, não apague ele. Tenha esse relacionamento pessoal com ele. Tradições, religiosidade, não geram sensibilidade. Geram apenas conforto para um coração caído e miserável. Amém? Você acredita nisso? Diga, Dércio. A pergunta do Dércio é: nós temos boas tradições? Não é? Nós temos boas tradições. Eu penso que nós somos considerados uma igreja tradicional, porque nós conservamos tradições. Por que nós conservamos tradições? Porque elas são lei para nós e não as abandonamos por nada? Não, porque nós vemos o valor delas para nos ajudar a lidar com os desejos do nosso coração. Então eu penso que nós temos boas tradições. Não é? Nós temos um cuidado com o nosso culto e temos um cuidado, por quê? Porque nós lemos o coração humano, nós queremos preservar o coração humano, mantê-lo no seu lugar. É uma tradição que nós mantemos, não está escrito na Bíblia em lugar nenhum para a gente fazer assim, não é? Mas a gente faz porque é uma boa tradição que nós entendemos que herdamos dos antigos e nós queremos preservá-la para que a gente consiga caminhar. Então nós temos boas tradições, nós já abandonamos tradições aqui que nós achávamos que eram ruins, que nos confundiam. Não é? E se Deus mostrar para nós que nós temos coisa para abandonar, nós temos que estar dispostos a abandonar sempre. Ok? Bom, respondido dessa? Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Nós vamos orar. Okay? Vamos orar. Senhor, Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez, Senhor, a tua palavra,
Pai, que fala a respeito de nós, Senhor. Mais uma vez, Senhor, como ninguém poderia falar. Não vamos encontrar isso em nenhum outro lugar, Senhor. Pai, só o Senhor poderia nos dizer que somos assim, para que nós possamos lidar com isso, Senhor, na dependência do Senhor, sob a Tua graça, e reconhecendo, Senhor, a nossa grande necessidade, Senhor, que é uma transformação a partir do nosso mais profundo ser. Então queremos Te agradecer, Senhor. Nos ajude, Senhor, a sermos sempre lembrados disso. Pai, nos ajude a compreender estas coisas, Senhor, na nossa própria vida. Ó Pai, para que nós não nos convençamos, Senhor, que somos bons quando não estamos sendo bons. Mas que nós, ó Pai, nos convençamos, Senhor, da nossa justiça, porque ela nos foi imputada pelo Senhor. Porque ela nos foi dada pelo Senhor, sob a Tua graça, Senhor. Sob o cuidado do Senhor. Então, cuida de nós, Senhor. Nos ajude, Senhor, a termos sabedoria, Senhor, para dirigir os nossos passos, sempre tendo, Senhor, isso diante de nós, Senhor. Que tudo que é impuro já está dentro de nós. E nós precisamos ser limpos, ó Pai, lavados, Senhor, pela Tua palavra, cobertos pelo sangue do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai, porque no que depender de nós mesmos, não há nada, Senhor, que pudéssemos fazer que nos limpasse e nos lavasse disso tudo. Então tenha misericórdia de nós, Senhor. É o que eu Te peço, Senhor, e oro assim, agradecido, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Amém.